Irmãos, nós vamos ler Lucas 15. São 3 parábolas. Nós vamos ler um pedacinho de cada uma e vamos buscar a revelação do Senhor para que possamos entender qual é o alimento para hoje, né? Lucas 15, 4 diz assim. Aliás, eu vou ler o 3 aqui. Foi então que Jesus lhes propôs a seguinte parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou até que a encontre? 8. A dracma perdida. Ou ainda, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia e varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? A terceira parábola é a parábola do filho pródigo. Quando o filho volta, a palavra diz assim no 21. Então o filho declarou para o pai: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o com distinção e ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e preparai, comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos, porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Senhor, nós te louvamos e te glorificamos, que a sua palavra é viva e fala aos nossos corações com profundidade da revelação do Senhor. Seja conosco, Pai, nesse momento, para que o nome do Senhor seja glorificado. Não o homem, que o homem seja apenas um vaso para trazer aquilo que vem da eternidade do Senhor, para alimentar o seu povo nessa tarde. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, interessante, são 3 parábolas, né? 3 parábolas: a da ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido, porque o filho pródigo, né, ele se perdeu. Aqui tem 3 situações interessantes. A ovelha, ela não sabe voltar para casa, é aquela pessoa simples, né? É aquele animalzinho simples. Ela se perdeu e não sabia voltar para casa. Ela até queria voltar para o aprisco, para onde estavam as outras, né? E muitas vezes as pessoas na igreja são desse jeito. A pessoa está começando uma caminhada, ela precisa de ser até carregada nas costas, como o pastor fez aqui. Foi lá, a encontrou, curou suas feridas, colocou-a nos seus ombros, né? Cheio de júbilo. Aí reuniu os amigos e alegrou-se com eles por causa da ovelha que estava perdida e foi encontrada, né? Aí o que aconteceu com a dracma? A dracma é uma moeda, é uma coisa inanimada, mas é um bem que aquela mulher tinha conquistado com o trabalho, né? E de repente ela a perdeu. Ela foi atrás dela, ela varreu a casa até encontrá-la, né? O pastor foi atrás da ovelha até encontrá-la. A mulher foi atrás da dracma perdida até encontrá-la. Mas e o pai? O pai não foi atrás do filho. Olha que impressionante isso aqui, né? O pai não foi atrás do filho. O filho quis sair. O pai... O que o pai podia ter feito, né? Não, nada. Era aquilo ali mesmo. Foi a sabedoria do pai, né? O amor do pai, que dividiu os bens, deu para ele a parte que lhe cabia, né? E através do livre-arbítrio, que foi um dos maiores bens que Deus nos deu, né? Ele exerceu o seu direito, né, de quebrar a cabeça e saiu pelo mundo. Foi gastando de toda forma possível, né, dissolutamente gastando aquele dinheiro, né, e a casa do pai permaneceu
do mesmo jeito, com o trabalho, com muitos empregados, com os seus rendimentos, né? E aquele homem foi perdendo dinheiro, perdendo toda a condição, né? E daí a pouco ele ficou sem nada, absolutamente sem nada. Aí ele foi procurar um emprego, né? Foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que aí essa pessoa mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Irmãos, a hora que ele chegou ali, ele chegou a ter vontade de comer aquilo que os porcos estavam comendo, né? A Bíblia chama de bolotas. Tem essa tradução aqui da King James, já fala o nome correto. São as vagens de alfarrobeira. Alfarroba é uma leguminosa que dá umas vagens grandes e arredondadas, por isso eram chamadas de bolotas. Aquilo tem um alto teor nutritivo, muita proteína, e os porcos comiam aquilo, eram alimentados com aquilo, e ele que deu vontade até de comer junto ali daquela alfarrobeira, né? Irmãos, 3 situações diferentes, são 3 parábolas diferentes, né? A parábola da ovelha perdida. A ovelha é aquele que está começando a caminhar, né? Se perdeu, o pastor foi atrás, pôs nos ombros e trouxe. A dracma é um ser inanimado, né? Era um dinheiro, e aquela mulher foi até, varreu a casa, procurou até achar. Mas esse filho, ele tinha de tudo na presença do pai. Tinha de tudo. E interessante é que quando ele volta para casa, ele medita e fala: na casa de meu pai, até os empregados têm muita fartura de comida. Até os empregados. E eu estou aqui passando fome. Tinha de tudo na casa do meu pai. Vou voltar. E ele vai até meditando pelo caminho o que ele ia falar com o pai. Irmãos, ele chegou lá então e ele declarou o que nós lemos aqui. Então o filho lhe declarou: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Irmãos, o pai praticamente nem ouvidos não deu aquilo ali. O pai já com tanta alegria, com tanto prazer de ter recebido o filho de volta. E é muito interessante entendermos que deu tempo do filho voltar. Você que saiu da presença do pai, pode não dar tempo de você voltar. Cuidado, tá? Cuidado, porque esse filho, olha, a palavra tem uma situação aqui muito interessante. Quando foi que o filho pensou em voltar para a presença do pai? Quando ele estava lá nos porcos, no chiqueiro, quase que querendo comer a comida dos porcos. Será que você vai ter que chegar a esse ponto para voltar para a presença do pai? Você saiu, você tinha de tudo na casa do pai. A alegria que está faltando no seu coração hoje, você tinha na presença do Senhor. Você cantava louvores, você tocava instrumento, você pregava a palavra, você compartilhava, vivia no corpo, recebia as bênçãos, vivia as experiências do Senhor. Hoje você não tem nada disso, Você está no meio dos porcos e está gostando de comer as bolotas, a comida dos porcos. Acorda, meu irmão, acorda e volta para a presença do Senhor. Faz como esse filho pródigo, que humildemente ele declarou ao pai: pequei contra o céu e contra ti. Primeiro ele fala contra o céu, ele entendeu a ordem, primeiro Deus, e não sou digno mais de ser chamado teu filho. Ele queria comer junto com os empregados. Aí o pai, não, senhor, você vai lá, mandou algum dos empregados: traz depressa a melhor roupa e vestiu com distinção, vestes de salvação, meu irmão, vestes de salvação. Esse filho estava perdido e voltou para a casa do Senhor. Ainda deu tempo. Isso é que foi
Uma das maiores lições dessa parábola do filho pródigo é que deu tempo dele voltar, né? Deu tempo. Aí põe o anel de autoridade. Esse anel, meu irmão, é aquele anel que tem o símbolo da família, em que quando você vai... Era a assinatura da época, né? As pessoas não sabiam nem escrever. Normalmente não sabiam escrever. Então, quando tinha que assinar um documento, né? Não era a punha, o termo é esse mesmo, viu? Apor, né? A punha ali aquele anel com o símbolo da família, né? Às vezes era um símbolo diferente, mas para cada um, mas era um símbolo que caracterizava uma assinatura. Então o pai falou para esses funcionários: traz o anel de autoridade e as sandálias, porque, meu irmão, você que está na presença do Senhor, ou que volta para a presença do Senhor, você tem a autoridade de sacerdote, de co-herdeiro, né? O Senhor Jesus, com a sua morte na cruz, nos fez reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Você vai abrir mão disso para comer bolota no chiqueiro dos porcos, né? É um absurdo. Tanta fartura de alimento na casa do Pai, tanta fartura de alimento, e você se sujeitar a essas comidas porcas do mundo. Vem para a presença do Senhor, volta para a presença do Senhor, né? Você que já teve uma vida na presença do Senhor, daqui a pouco você está negando tudo aquilo que você viu, que você viveu, que você participou, né? A gente vê muito isso, porque a pessoa perde tanto a ação do Espírito Santo na vida dela, que ela começa a agir pela razão e ela esquece de tudo aquilo que ela viveu, né? De forma maravilhosa, a alegria que ela viveu, né? Até que o Senhor, que todo dia está à porta e bate, né? Até que essa pessoa abra novamente o seu coração e deixe o Senhor entrar. O importante é entender que Jesus está voltando e há um tempo para você tomar a decisão de voltar. Muitas vezes o homem é orgulhoso: não, eu não vou voltar para a igreja não, aí eu tenho vergonha dos irmãos, como é que eu vou encarar os irmãos lá? Meu irmão, deixe esse orgulho de lado, volte. Todo mundo gosta de você, todo mundo quer você, quer te abraçar, principalmente o Senhor quer te abraçar, te quer de volta, né? Porque há uma grande festa no céu quando um pecador se converte, ou quando alguém que saiu da presença do Senhor volta, né, para o Senhor. Ele termina falando para o outro irmão que questionou: teu irmão regressou e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. O pai saiu. O pai foi lá falar com ele, porque ele não tinha saído da presença do pai. Aquele que quis sair precisava ter essa experiência negativa para poder entender o que era, para dar valor àquilo que tudo que ele viveu, que vivia na presença do pai, né? Aí o seu pai disse: há tantos anos tenho trabalhado como escravo para ti, sem nunca ter desobedecido. Isso o filho falando com o pai: há uma só ordem sua, contudo tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito, para que pudesse festejar com meus amigos. Aí depois o pai disse: meu filho, tu estás sempre comigo, tudo que possuo é igualmente teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão e regozijarmos-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Tudo isso porque na hora que chegou no chiqueiro, ele lembrou quanta comida, a fartura que há na casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte depressa. Jesus está voltando. Os irmãos, nós, irmãos, estamos de braços abertos para te receber. O Senhor Jesus, então, nem se fala, né? Está te esperando. Volta logo. Amém? Você que ainda não conhece os caminhos do Senhor,
não precisa passar por essa experiência, né? Como Jesus contou nessa parábola, venha para a presença do Senhor depressa, né? Porque o Senhor é aquele que tem para nós um caminho, o único caminho de salvação, entendeu? O único, não tem outro atalho, não tem nada a não ser Jesus, o caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra do Senhor.